Konbanwa Nihonzuki. Boa noite, amantes do Japão. Aproxime-se da luz, porque quando a noite cobre o Japão, histórias antigas despertam. Imagine que você está voltando para casa. É tarde. A estação está quase vazia e por alguns minutos você não vê ninguém além de você mesmo. Você caminha pela plataforma, então escuta um barulho. Tec. Você para, olha para trás, nada. Você continua andando. Alguns segundos depois, tec, tec. Dessa vez mais perto. Você começa a andar mais rápido e então percebe uma coisa. Aquilo não parece o som de passos. Parece uma coisa se arrastando o próprio corpo pelo chão. Você olha novamente e vê uma mulher. Ou melhor, a metade de cima de uma mulher. Ela está no chão, apoiada nos braços. E está vindo na sua direção. Rápido, rápido demais. Agora acenda a sua luz, que vamos começar a nossa história. Essa história é Tec-Tec, uma das lendas urbanas mais conhecidas do Japão. E talvez uma das mais desconfortáveis de imaginar. Porque diferente de muitos fantasmas japoneses, Tec-Tec não precisa aparecer em uma casa abandonada, ou em uma floresta, ou em algum lugar distante. Ela pode estar perto de um lugar completamente comum, uma estação, um cruzamento, uma escola, uma rua vazia, um caminho que alguém percorre todos os dias. E é justamente isso que torna essa lenda tão eficiente. A história começa com uma jovem, mas aqui existe um detalhe importante. Não existe uma única versão. Em algumas histórias, ela é uma estudante. Em outras, uma mulher adulta. Também existem versões em que a causa da sua passagem muda. O elemento que permanece é sempre o mesmo. Ela perde a parte inferior do corpo. Na versão mais conhecida, a jovem acaba nos trilhos de uma ferrovia e é atingida por um trem. O acidente é fatal. Mas a história não termina com a sua morte. E é aí que nasce o verdadeiro horror. Seu espírito permanece. E sem as pernas. Ela passa a se mover usando os braços e os cotovelos. Daí que vem o som que as pessoas ouvem quando ela se move pelo chão, se arrastando e arrastando a parte superior do seu corpo. Tec, tec, tec. E desse som vem o nome da nossa história. Tec, tec. Sons desse tipo são chamados de onomatopeias, palavras que tentam reproduzir um som. E no Japão, seu uso é muito mais amplo e frequente do que o português. É curioso pensar nisso, porque o nome da criatura não nasceu da sua aparência, e sim do barulho que ela produz ao se mover. E talvez seja justamente por isso que ela funcione tão bem. Você não precisa enxergar tec-tec para começar a sentir medo. Basta ouvir o som. Tec, tec. E então imaginar o que está fazendo aquele som. Na versão mais conhecida da lenda, quando Tec-Tec encontra alguém, ela parte para a perseguição. E aqui existe outra característica que torna a história particularmente assustadora. Ela não se move devagar. Apesar de estar sem pernas, ela é descrita como extremamente rápida. A pessoa corre e ela corre atrás. A pessoa tenta ganhar distância, ela se aproxima ainda mais. E quanto mais você imagina aquela cena, mais absurda ela fica. Porque existe algo profundamente errado naquela imagem. Um corpo que deveria estar limitado pela própria condição, movendo-se de maneira impossível. É o tipo de coisa que nosso cérebro normalmente rejeita. E talvez seja por isso que nos provoque tanto medo. Agora pense em uma estação japonesa, depois da meia-noite. As lojas todas fechadas. Quase ninguém está esperando o próximo trem. As luzes da plataforma continuam acesas.
mas existem espaços onde a iluminação não chega completamente. Você está sozinha ou sozinho na estação e ouve alguma coisa atrás de você. Tec. Você não olha, mas continua caminhando. Tec, tec. Agora você começa a correr e percebe que o som também acelerou. Tec, 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 tec. Você finalmente olha para trás e ela está lá, muito mais perto do que deveria. E é nesse momento que a lenda costuma terminar de maneiras diferentes. Em algumas versões, Tec-Tec simplesmente alcança a vítima e a mata. Em outra, ela faz com que a pessoa tenha o mesmo destino que ela. A parte inferior do seu corpo é arrancada ou cortada. E existe ainda uma família de histórias que mistura Tec-Tec com outra famosa lenda japonesa, Kashima-san. Kashima-san é uma história diferente, embora as duas tenham acabado se aproximando ao longo do tempo. Nessa versão, a pessoa pode ser questionada sobre onde estão as pernas de Kashima. E aparece uma resposta que ficou famosa nas versões modernas. Suas pernas estão na Via Expressa de Meishin. Meishin é o nome de uma estação de trem do Japão. E é uma dessas regras estranhas das lendas urbanas. Você não sabe exatamente por que essa resposta funcionaria, mas dentro da história ela pode ser a diferença entre escapar ou não escapar. O curioso é que essas variações dizem muito sobre a maneira como as lendas urbanas nascem. Elas não são histórias fechadas. Não existe necessariamente um livro antigo dizendo exatamente quem era Tec-Tec, onde ela morreu e qual frase deve ser usada para escapar. A história simplesmente circula. Uma pessoa conta para outra, alguém acrescenta um detalhe, outra pessoa muda o final. Depois a história aparece em revistas, livros de histórias de terror, televisão, cinema e a internet. E pouco a pouco versões diferentes começam a se misturar. Por isso é tão difícil apontar um único lugar do nascimento de Tec-Tec. Existem relatos e versões associadas a diferentes regiões do Japão. O que podemos afirmar com mais segurança é que Tec-Tec pertence ao universo das lendas urbanas modernas japonesas e se tornou especialmente conhecida entre crianças e adolescentes durante a expansão das chamadas histórias de terror escolar, a partir das décadas de 1980 a 1990. E isso também explica uma coisa interessante. Tec-Tec não é um yokai antigo, no mesmo sentido da criatura como Kappa ou Orokurokubi. Ela pertence a outro momento do imaginário japonês. É uma criatura de um Japão muito mais moderno. Um Japão de escolas, estações ferroviárias, cruzamentos, telefones e ruas urbanas. Talvez por isso ela continue sendo contada, porque não precisamos viajar para um passado distante para encontrá-la. Basta pensar em uma noite comum, uma estação vazia, um caminho de volta para casa, um som que você não consegue identificar. Tec, tec. O mais interessante nessa lenda, o que realmente causa o medo, é o som que a pessoa ouve. A pessoa olha e não sabe o que é, mas sabe o que ouve. Esse é um recurso muito antigo nas histórias de terror. O desconhecido quase sempre assusta mais do que aquilo que conseguimos enxergar. Enquanto você não sabe o que está atrás de você, sua imaginação pode criar qualquer coisa. E Tec-Tec foi construída exatamente em torno dessa ideia. Primeiro vem o som, depois a dúvida e só então a aparição. Talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, a história continue sendo contada. Não porque exista uma prova de que Tec-Tec realmente percorre os trilhos do Japão. Não existe uma morte comprovada que possa ser apontada como a origem definitiva da lenda. O que existe é algo muito mais interessante.
Uma história que mudou de forma enquanto passava de pessoa para pessoa. E nem mesmo mudando, nunca perdeu sua imagem principal. Uma figura sem pernas, arrastando-se pela escuridão. Tec, tec. Se um dia você estiver no Japão e passar por uma estação durante a noite, talvez se lembre dessa história. Talvez escute o barulho de alguma coisa se arrastando pelo chão. Talvez seja apenas uma folha sendo carregada pelo vento. Ou talvez seja uma pessoa caminhando atrás de você. Ou ainda, seja melhor não descobrir, porque afinal, você teria coragem de olhar? Antes de apagarmos a nossa lanterna, vamos guardar algumas palavras de hoje. Yoru, noite. Eki, estação de trem. Koe, voz. Yurei, espírito de uma pessoa falecida. E a última palavra, Koai, assustador, medo. Agora você já sabe um pouco mais sobre a história de Tec Tec. Uma lenda que nasceu no Japão moderno, mudou de forma ao longo do tempo e acabou transformando um simples som em uma das imagens mais inquietantes do folclore urbano japonês. Tec Tec. Essas histórias não precisam provar que são verdadeiras. Elas só precisam ser contadas para que sobrevivam. E alguém precisa acreditar nelas por alguns minutos. Se gostou da nossa história, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Oyasumi nasai. Boa noite, amantes do Japão. Até a nossa próxima lenda. A nossa lanterna vai se apagar. Mas as antigas lendas do Japão jamais adormecem.